pessoal, professora Débora Lopes aqui, sou professora de língua portuguesa e este canal é um canal preparado com todo carinho, exclusivamente para esclarecer as tuas dúvidas sobre a língua portuguesa. É claro, se ainda não é inscrito, te inscreve neste canal, deixa teu like, deixa teu comentário, tua sugestão, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e compartilha aí com a galera, compartilha com os amigos. Pessoal, nós estamos aqui com um aulão, tá? É um aulão de revisão preparado. Esta é uma aula exclusiva preparada para os meus amados alunos do terceirão, do ensino médio, que estão dando tchau para a escola, estão em clima de despedida, de encerramento de ano, né? Encerramento de todo o ensino básico, né? Estão dando tchau aí no terceirão, no ensino médio. E estamos em período aí de últimas avaliações, se preparando para as recuperações e precisam aí de uma revisão, certo? Então aqui é um conteúdo, é um aulão para revisar mesmo, tá? Então, no último vídeo nós vimos o sujeito e os tipos de sujeito. E agora vamos para o predicado. Partiu? Então vamos lá. Só colocar minha luz aqui. Tá. Então, o que é predicado? O que é? É o termo da oração. Cadê? Tá aqui. É o termo da oração que apresenta um verbo, tá? Se declara a respeito do sujeito. Vamos ver um exemplo aqui. A gente já viu o que era sujeito, né? Então, a gente, em primeiro lugar, pegamos uma oração, nós vamos procurar o verbo. Sempre, isso é uma regra, gente, que a gente precisa seguir pra vida, tá? Quem é meu aluno sabe, que eu sempre digo, pegamos uma oração, o que nós temos que encontrar primeiro? O verbo. Primeiro lugar, o verbo, tá? Encontrei o verbo e aí eu vou encontrar o sujeito e aí eu vou saber o que é. O que fica depois, o que é o predicado. Vamos lá. Meu colega conseguiu a bolsa de estudos, tá? Vamos... Vocês sabem que eu tenho... Quem é meu aluno sabe que eu tenho um apego emocional ao quadro, né? Eu preciso riscar, eu preciso escrever, então, vamos lá. Verbo, aqui. Conseguiu. Tá? Aqui é o verbo. Quem conseguiu, né? Lembra lá do sujeito? O que eu faço para descobrir quem é o sujeito? Eu pergunto pro verbo quem ou o que está praticando aquela ação. Quem ou o que conseguiu? Meu colega. Então tá aqui o sujeito, tá? Colega, a palavra colega é o núcleo do sujeito. Aqui é só para vocês, né? Para fortalecer, né? Aquilo que já foi ensinado ontem, tá? Na última aula, tá? Então, meu colega, sujeito, núcleo do sujeito, colega. Aqui quer dizer que eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho um núcleo só. Verbo conseguiu, tá? Tudo isso daqui, ó, a partir do conseguiu, tudo isso daqui é o meu predicado, incluindo o verbo. Tudo é o predicado, tá? Então, são os termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado. Primeira coisa que eu tenho que procurar, tá? Então, aqui está o sujeito, aqui está o predicado. O predicado inclui o verbo e seus complementos. Às vezes não tem complemento do verbo, porque o verbo não exige complemento. E aí vocês vão me dizer qual é o verbo que não exige complemento. E vocês sabem, vocês, meus alunos, sabem, porque já tiveram aula comigo. Se ainda não tiveram, dá uma olhadinha aqui na descrição. Está o link da aula em que eu ensinei o verbo transitivo, transitivo direto ou indireto, intransitivo, verbo de ligação. É necessário para entender essa parte aqui, gente. Dá uma olhadinha lá que é importante, tá? Então, se tem complemento é porque é verbo transitivo, pode ser direto ou indireto. Ou se tem um verbo de ligação, vai ter uma característica ali do sujeito, provavelmente, ou um estado, algo que se refira ao sujeito. Enfim, ou apenas o verbo intransitivo e alguma informação extra ali, mas que não é necessária. Compreenderam? Tá? Fechou até aqui? Entenderam o que é predicado? Ok, então vamos lá. O predicado, assim como o sujeito, também tem a sua classificação. Vamos lá, qual é a classificação do predicado? Vou cuidar o tempo aqui. Predicado nominal. Vamos tirar aqui esse coisinha para não atrapalhar vocês, tá? Predicado nominal. Tem um nome, tá? Que é substantivo, adjetivo ou pronome, né? O nome é um desses, que funciona como seu núcleo. A mesma coisa lá que o sujeito. Lembram que o sujeito tem o seu núcleo? A gente viu aqui, ó,
Ó, sujeito, meu colega. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra colega. No predicado é a mesma coisa. Ele também vai ter um núcleo. Tá? Então, assim como o sujeito, o predicado também precisa de um núcleo, também tem um núcleo, aliás, tá? O predicado também tem um núcleo, também tem uma palavra que é a palavra mais importante ali, tá? Então, aqui, por exemplo, só que daí lá no sujeito, né, nós encontramos já, como eu mostrei pra vocês, meu colega, separado, né? Esse é o sujeito. Meu colega conseguiu a bolsa de estudo. Quem conseguiu a bolsa de estudo? Meu colega. Esse é o sujeito. Mas qual é o núcleo? Colega. Qual é a palavra principal ali? Colega, tá? Da mesma forma eu vou encontrar no predicado. Tem uma palavra principal. No caso do predicado nominal, esta palavra principal vai ser ou um substantivo. Opa, perdão. Esqueci de pegar minha canetinha aqui. Ou vai ser um substantivo. Ela não tá querendo funcionar. Ela tá cansada, gente. Ela não quer mais. Tá precisando de férias. Ou vai ser um substantivo, ou vai ser um adjetivo, ou vai ser um pronome. Tá? Então, o núcleo vai ser uma dessas três classes gramaticais. Tá? Como o seu núcleo está ligado ao sujeito... Deixa eu tirar aqui que eu não tô enxergando. Que funciona como seu núcleo e está ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Muita atenção. O que é verbo de ligação, professora? Está no link aqui embaixo na descrição, tem um link que vai levar vocês até o vídeo que explica tudo isso. O que é verbo de ligação? O que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo, direto e indireto. Vocês precisam assistir essa aula para compreender melhor aqui, tá? Sugiro que vocês assistam essa aula, foi gravada já há bastante tempinho, tá? Assistam essa aula para que vocês possam entender melhor essa daqui. Se eu trouxer todas essas informações neste vídeo também, vai ficar muito longo, tá? Então, está separadinho aí, dá uma olhadinha lá se for preciso, para lembrar aí quais são os verbos de ligação. Lembrando, o verbo de ligação, ele tem esta função de ligar o sujeito. Geralmente é uma característica do sujeito ou um estado do sujeito, é algo que se refere ao sujeito, tá? Então, quando acontecer isso, tem o verbo de ligação, vocês já imaginem, já esperem que seja, aqui nós vamos separar o nosso predicado, né? Um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo é um nome, nominal vem de nome, e o nome, o que pode ser? Um substantivo, um adjetivo ou um pronome, tá? Um desses três. Então, por isso que é predicado nominal, porque o núcleo é um nome, tá? E está ligado, mas para memorizar, lembrem assim, sempre vai ser um verbo de ligação. Já procurem o verbo. Aí volta a professora Débora falando a mesma coisa de sempre. Primeiro lugar, procurem o verbo. Encontrou o verbo, aí vocês conseguem identificar, ok? Vai ajudar, né? Vai facilitar na hora de identificar tudo. Então, aqui nós temos um adjetivo. João é estudioso. Estudioso é um adjetivo, é uma característica de João. É uma característica de João. E aqui é a palavra principal, tá? É estudioso. Fez sentido? Compreenderam? Então, este é o predicado nominal. O núcleo do predicado é um nome. Um substantivo, um adjetivo, um pronome, que geralmente vai ser uma característica ou um estado ou algo referente ao João, ao sujeito, perdão. Aqui neste caso, meu sujeito é João, tá? Ao sujeito. Fechou, gente? E sempre vai ter um verbo de ligação. Depois, nós temos também o predicado verbal. O predicado verbal tem um verbo como núcleo. Aí o núcleo já não é mais um pronome, um substantivo, um adjetivo. O núcleo é o próprio verbo, tá? Então, por quê? Porque ele está indicando uma ação. Por isso, constrói-se com os verbos intransitivos ou transitivo. Neste caso, o predicado verbal não tem verbo de ligação. Vai ser ou um verbo transitivo ou intransitivo. Gente, só para relembrar, tá na descrição aqui, tá? O link do vídeo com essa aula sobre verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas só para relembrar aqui, tá?
Intransitivo não precisa de complemento, ele se complementa sozinho, não precisa de mais informações para fazer sentido, tá? O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Eu não posso falar somente o verbo ali e fica sem sentido se não tiver um complemento. Complemento é o quê? Objeto, direto ou indireto, tá? Vamos ver o exemplo aqui. João, eu sei que parece falta de criatividade, e é talvez falta de criatividade se usar João, Maria, tá? Mas é o que temos. Foca aí, foca na aula. Esquece a criatividade da professora e foca na aula, tá? Lembrando, nós estamos no final de ano. É tudo uma loucura. Tá? Então aqui, João vendeu seu carro. O verbo vendeu. O que eu preciso que vocês entendam, que vocês consigam enxergar, tá? Identificar aqui, é que vender é um verbo de ação. Vocês precisam saber identificar quando o verbo é de ação, quando o verbo é de ligação. Essa é chave, tá? Vocês precisam identificar isso. Vocês conseguem identificar que vender é um verbo de ação, tá? Então, é a ação que o João praticou de vender. É uma ação, tá praticando uma ação. Diferente do verbo de ligação, que diz que João é alguma coisa. Ou está fazendo alguma coisa, tá? É diferente. Está chateado. Tá mostrando um estado dele. Ou ele é alguma coisa, ou ela é alguma coisa. Tá? Então é diferente o verbo de ligação e o verbo de ação. O verbo de ação mostra que o meu sujeito está praticando uma ação. Tá? Essa é a diferença. Tem um verbo de ação, o predicado vai ser verbal, porque é óbvio aqui, tá? Quando o verbo é de ação, aqui eu tenho meu predicado, tá? O sujeito tá aqui. Quando eu tenho um verbo de ação, o verbo de ação é o meu núcleo. Então aqui eu tenho um predicado verbal. Então, para diferenciar, assim, ó, para memorizar a diferença entre predicado nominal e predicado verbal. Predicado nominal tem como verbo o verbo de ligação. Predicado verbal é um verbo de ação. Ou é transitivo ou intransitivo, mas é um verbo de ação. Memorizem assim, a princípio, tá? O núcleo do predicado nominal é um nome. E o verbo do predicado nominal é um verbo de ligação, tá? No predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo, porque é um verbo de ação. Pronto, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, ó. Um é o verbo transitivo e o outro é o verbo intransitivo, só para que vocês lembrem, tá? Mas vocês vão olhar o linkzinho que tem aqui na descrição aqui de baixo para vocês verem a minha aula sobre isso, né? Sobre verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação, uma aula mais específica, né? Mas só pra gente relembrar aqui, ó. Se eu disser João vendeu apenas, falta algo, não tá completo o sentido se eu disser apenas João vendeu. Vendeu o quê? Quem vende, vende alguma coisa. Seu carro, tá? Vendeu o carro. Precisa de complemento. Este verbo aqui precisa de complemento. O complemento eu chamo de objeto, tá? Neste caso é direto porque não tem preposição. Neste caso aqui, João chegou em casa à tarde. Eu posso tirar todo esse restante aqui, ó, em casa à tarde. Eu posso dizer apenas que ele chegou. E o sentido está completo. Tá? Quando acontece isso, que somente o verbo, se eu disser apenas o verbo e o sentido estiver completo, não precisa de uma informação a mais, é o verbo intransitivo. Tá? Essa é a diferença do transitivo para o intransitivo. Tá? Mas voltando ao foco aqui do predicado verbal e nominal, tá? Então, predicado nominal, o verbo vai ser de ligação e como núcleo do predicado nós vamos ter um nome, ou seja, um substantivo, um pronome ou um adjetivo. Geralmente é uma característica ou um estado do sujeito. Predicado verbal, eu tenho um verbo de ação e ele próprio é o núcleo, tá? E aí, para desafiar um pouquinho, porque o negócio não pode ser assim, tudo tranquilo, tudo do mesmo jeito. Não, tem que ter um desafio para ficar mais emocionante. Para desafiar, nós temos o predicado verbo nominal, que é quando tem dois núcleos. E aí, como tem dois núcleos, como? Vamos explicar aqui então.
Predicado verbo nominal tem dois núcleos, um verbo que indica ação e um nome que indica a qualidade ou estado do sujeito ou do objeto, tá? Pessoal, parece complicado, mas é o mais simples, tá? Ó, automóveis passam rápidos. Qual é o meu verbo aqui? O verbo passavam. Passam não, passavam, tá, gente? Perdão. Automóveis passavam rápido. Passavam é o verbo. Vocês conseguem identificar, conseguem enxergar que passavam é um verbo de ação, tá? É um verbo de ação. Eu estou dizendo que a ação dos automóveis, eles passavam, tá? Então, predicado verbal. Mas, continua aqui, ó. E aqui eu tenho uma qualidade, uma característica ou um estado, né? Neste caso aqui é uma característica dos automóveis. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Eu tenho os dois núcleos. O predicado verbal, porque tem um verbo de ação, e o predicado nominal, porque eu tenho uma característica do sujeito, tá? Pode acontecer também da característica ser do objeto, mas isso eu vou deixar para uma outra aula, tá? Porque daí nós vamos para uma outra fase e para não complicar e não confundir nomes aqui, vamos manter aqui, tá? O exemplo, os outros dois olharam-nos surpreendidos. Tá, vamos olhar aqui, vamos de novo. Os outros dois olharam-nos surpreendidos. Verbo, vamos pegar a canetinha. Verbo. Olharam. Todo mundo consegue identificar olharam como um verbo de ação? Sim, tá? Olharam. Quem olharam nos surpreendidos? Os outros dois. Tá aqui o sujeito, tá? Então, olhar é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Aqui, o no é o objeto. Ah, professora, como assim objeto? Vamos deixar para uma outra aula uma explicação mais completa sobre o objeto direto, objeto indireto, quais são os objetos, tá? Complemento verbal, vamos ter uma aula específica disso. Vamos focar agora aqui, tá? Olharam-nos surpreendidos. Surpreendidos, vocês conseguem identificar como um estado, uma forma como eles estavam olhando? Está se referindo ao sujeito? É uma característica, está mostrando, indicando a forma como o sujeito estava praticando a ação, tá? Então, aqui tem a ação do sujeito e como eles estavam praticando essa ação, tá? Que é uma característica. Estavam surpreendidos, tá? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho os dois juntos. Eu tenho o verbo de ação e também tenho uma característica, um estado, tá? Eu tenho os dois núcleos. Ficou claro, gente? Conseguem identificar isso? Conseguem enxergar isso dessa mesma forma? Eu preciso do feedback de vocês. Na sala de aula eu consigo ter essa troca. Até no olhar, né, do aluno ali. Eu consigo identificar quando o aluno não tá entendendo nada, né? Mas aqui fica difícil de eu ter esse feedback. E às vezes o que faz sentido pra mim não faz sentido pra vocês. Então, tragam as sugestões de vocês. Tragam essa resposta de vocês aí pra que eu tenha essa noção, tá? E se for preciso, terem maior prazer em explicar novamente, explicar de uma outra forma, tá bom? Aqui, predicativo do sujeito, o objeto, nós vamos ver numa outra aula, quando nós entrarmos nos termos integrantes da oração, nos complementos verbais, tá? Daí nós vamos entrar nessa aula aqui, não vou confundir a mente de vocês agora. Eu espero que tenha feito sentido, tá? Muito mesmo, espero mesmo. Qualquer coisa aí, espero o retorno de vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!